são os frutos do batismo com o Espírito Santo? Por que eu devo buscar o batismo com o Espírito Santo? Primeiramente, quando uma pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, fazendo uma aliança com o Senhor Jesus, descendo as águas, nascendo da água do Espírito, arrependimento e novo caráter, ela recebe o Espírito Santo automaticamente pela fé. Então, quando uma pessoa ela busca o batismo com o Espírito Santo, que é diferente, quando você aceita Jesus pela fé, você recebe a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, que é o poder de Deus, você recebe também os frutos do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você tende a fluir nos frutos do Espírito Santo quando você vive a palavra de Deus. Então é uma decisão permanecer e viver a palavra para ter os frutos do Espírito Santo. Então uma pessoa lá gera o fruto do Espírito Santo nascendo de novo, vivendo a palavra de Deus, que é o processo de intimidade com o Espírito Santo, que é o processo de libertação. Então a pessoa, quando ela aceita o Senhor Jesus como Salvador, ela não recebe os frutos do Espírito Santo automaticamente. Ela gera através da palavra de Deus, porque ela vai receber o caráter de Cristo através da palavra, porque a palavra é verdade, a palavra é o caráter de Cristo. Então você vai se moldando através da palavra para gerar os frutos do Espírito Santo. Que quais são os frutos do Espírito Santo? Gálatas 5, vamos ler junto com vocês. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impede na direção contrária. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela que deseja a natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer, né? A nossa própria vontade. Mas é uma luta entre carne e espírito. E sim fazer a vontade do Espírito Santo, que é a palavra. Quando, porém, são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Mas, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Então, quando a pessoa está vivendo para o mundo, não está cheia do Espírito Santo, ela vive o quê? Para a imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso à raiva, ambições, pessoas são egoístas e acaba havendo dissensões, né? E divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz o fruto Mas o Espírito produz o fruto, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Então esse é um fruto do Espírito Santo. Então quando uma pessoa... Quais são os frutos do batismo do Espírito Santo? Também há os frutos do Espírito Santo, que é a primeira coisa. Quando uma pessoa ela acaba de receber o batismo com o Espírito Santo, ela vai fluir no fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque quando Deus estiver ali batizando ela com o poder, ela vai receber uma unção a mais também da presença juntamente com o poder. Então, quando descer o fogo do Espírito Santo, vai descer a presença de Deus junto. Então, ali o fogo também significa santificação. Então, se existir demônios, pecados, maldições, algum bloqueio que impede ela ser cheia do Espírito Santo, então ali o fogo vai quebrar o bloqueio, ela vai receber mais da presença e ela vai ser cheia do Espírito Santo e vai ser ativado ali a presença, os dons e os frutos do Espírito Santo. Então por isso que ela vai fluir nos frutos do Espírito Santo e vai haver mudança de caráter também. Gênesis 1, versículo 6. A palavra de Deus diz aqui que Deus fez separação entre águas e águas. Vamos ler. Então Deus disse: haja espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. Mas aqui é uma versão traduzida. Então a versão outra versão está escrito assim: Jesus fez separação entre águas e águas. Significa que Deus fez separação em luz e trevas. Então quando a luz entra dentro de você, através do arrependimento, aceitar Jesus como Salvador, ou batismo no Espírito Santo, a luz entrou. Então, uma vez que a luz entrou,
Deus está dentro de você, o poder de Deus está dentro de você. Então a luz está dentro de você. Então vai fluir o fruto do Espírito Santo, como eu disse para vocês, a luz vai fluir dentro de vocês e não vai haver mais trevas dentro de vocês. Vai haver ataques, mas a treva não vai estar mais dentro de você, vivendo dentro de você. Vai estar ao derredor. É diferente. Então um demônio, uma maldição, ela não vive dentro de você 24 horas. Ela vive ao derredor, como a palavra de Deus diz, os demônios vivem ao derredor. Então a luz vai estar dentro de você, fluindo dentro de você. Deus fez separação ali entre luz e trevas. Uma vez que a luz entrou, não existe mais trevas. Então, através do batismo do Espírito Santo, o fogo entrou, queimou com o poder toda a maldição que está dentro de você. Então você pode ali também receber os frutos do Espírito Santo, transformação de caráter. E você também pode receber algumas libertações e algumas curas. Para vocês, você recebe automaticamente o Espírito Santo quando você se arrepende e faz uma aliança com Jesus publicamente, descendo as águas, descendo da água e do Espírito. Mas quando você está buscando o batismo do Espírito Santo, você está recebendo o poder. Aceitar Jesus, recebe Deus, receber o batismo com o Espírito Santo, recebe o poder e mais a presença. E aqui está escrito em Mateus 3, versículo 11. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então hoje, nesse vídeo, eu vou falar só com o batismo com o Espírito Santo. No próximo vídeo eu falo do batismo com fogo, que é diferente. Os frutos do Espírito Santo que eu anotei aqui, que o Espírito Santo foi falando no meu coração. Quais são os frutos do batismo no Espírito Santo, que poucas pessoas falam sobre isso, né? Fruto dos batismos do Espírito Santo, como eu disse, você pode receber os frutos mesmo do Espírito Santo, que é, como eu li para vocês lá em Gálatas 5:22, paz, amor. Você pode, através do batismo do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, porque tirou ali, através do fogo, todo bloqueio. Então Deus ali está fluindo dentro de você, não tem mais bloqueio. Então você pode ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Você pode falar em línguas. Você pode sentir o fogo do Espírito Santo com mais frequência, a presença do Espírito Santo com mais frequência, porque desceu o fogo, quebrou o bloqueio. Você pode sentir paz não momentânea, mas paz o tempo todo, sentir fluir na presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo já é a própria paz. Você pode sentir amado, sentir o amor de Deus, sentir valorizado. Você pode, vamos ler aqui. Como eu disse para você, sentir a presença com mais frequência. Você pode receber libertações espirituais, algumas libertações. Então você pode receber, dependendo da vontade de Deus, daquilo que Deus tem com você e da intenção do seu coração, de como você está na presença de Deus, você pode receber a libertação total de maldições da sua vida através do batismo do Espírito Santo, ou você pode receber parcial, algumas quebras de maldições, dependendo de quais são as raízes, quais é a intenção do seu coração, de como você está vivendo na presença de Deus e daquilo que Deus tem com você. Então depende de muita coisa aí. Então você pode receber a libertação total ou parcial de algumas coisas. Que libertação são essas? Você pode receber libertações ou curas. Libertação espiritual ou da saúde. Você pode receber libertação de maldições espiritual na mente ou no físico. Por exemplo, tem pessoas que têm maldições de câncer, de miomas, sei lá, não vou falar muito detalhes para assustar as pessoas, né? De doenças aí, da saúde. Pode receber curas, libertações das maldições. E você pode receber também libertação de maldições também emocionais ou psicológicas, alguns distúrbios, por exemplo, como ansiedade, crise de síndrome do pânico, bipolaridade. Também, isso depende da vontade do Senhor Jesus e não da sua, entendeu? Depende, como eu falei pra você, da intenção do seu coração, do propósito que Deus tem na sua vida, de como você está vivendo, se você vai permanecer na presença, daquilo que Ele tem com você e de muitas coisas aí. Depende da vontade de Deus, não porque Deus não te ama, mas Ele sabe a melhor maneira de trabalhar na sua vida. Ele vai fazer o melhor pra você. Vamos lá, através das anotações. O que Deus pode curar no batismo do Espírito Santo? Ele pode curar no batismo do Espírito Santo a mente, as suas emoções. Ele pode também curar maldições hereditárias. Ele pode curar depressão, dependendo da raiz, qual é a depressão, se é emocional, se é espiritual, se é emocional ou não, se é demônios ou não, se é apenas um trauma. E ele pode curar ansiedade,
desejo de morrer, desejo de suicídio, crises existenciais, vazio na alma, medos, inseguranças. Ele pode fazer milagres aí na sua vida, né? Porque é o poder, é o fogo de Deus descendo dentro de você. Ele pode curar transtornos psicológicos, doenças espirituais na mente, na saúde, como câncer. Então pode haver libertação de demônios também. E quando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, ela perde o desejo de viver pro mundo, ela sente vontade de viver para Deus, ela sente amor pela palavra, por Deus. Isso também depende se a pessoa continua buscando após o batismo do Espírito Santo, porque ela pode perder o fogo, o poder do Espírito Santo, ela pode apagar a chama. Como a palavra de Deus diz assim, ó, tome cuidado para não... Esqueci agora o versículo, gente. Tome cuidado para não apagar o fogo do Espírito Santo, a presença, para não entristecer. Lembrei. Tome cuidado para não entristecer a presença do Espírito Santo. Então você pode apagar a chama do Espírito Santo, afastar a presença. Você pode perder o fogo que você recebeu no batismo do Espírito Santo. Então você pode perder sim o poder que você recebeu no batismo do Espírito Santo, aí você passar por um processo muito grande de novo, para depois receber um renovo, entende? Aí tem um renovo, que depois eu vou falar sobre esse outro vídeo. Então não é um ponto final aí, não, depois que apagou o fogo do Espírito Santo, mas é um processo mais dolorido ainda, você vai pagar um preço em dobro aí, tá? Então é melhor você, quando receber, continuar, permanecer e não perder aí o batismo no Espírito Santo. A pessoa pode perder o desejo de viver pro mundo, de pecar, de estar nos vícios, de viver em bebidas, enfim, isso depende da sua intenção, de como você está vivendo, se você deseja a palavra Deus, do que Deus tem com você, entende? Isso depende da intenção do seu coração. Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. Então depende de como você está buscando. Conforme você busca, Deus te dá mais. Então aí você vai perdendo o desejo de viver para o mundo, entendeu? Recebeu o batismo do Espírito Santo? Pronto, tá cheio ali. Mas se você parou, viveu para o mundo, caiu, pecou e deseja continuar vivendo no pecado, você vai apagar a chama do Espírito Santo. É diferente quando você se levanta, se arrepende, continua buscando mais de Deus, vai acender cada vez mais a chama do Espírito Santo, entende? Então isso depende das suas atitudes, aí vai virar mudança, né? Os frutos do Espírito Santo, a mudança de caráter. Então não tem como você apagar a chama do Espírito Santo, você precisa continuar permanecendo na palavra para não perder aquilo que você já recebeu. Coisa só sobre o batismo do Espírito Santo, senão vai ficar um vídeo muito longo, né, gente? Senão tem que fazer aqui uma live de 4 horas aí. E aí eu preciso estar aqui já com as bases bíblicas e eu deixo para outro dia, né? Você também no batismo do Espírito Santo, você ganha força espiritual. Tem gente que não tem força para lutar, né? Para permanecer na presença. Você ganha força espiritual, autoridade espiritual, né? Você tá ali reabastecido com o poder de Deus. Então você vai ter força para você lutar na presença de Deus. Você vai começar a sentir desejo de ler a palavra, você vai sentir amor por Deus e pela palavra, como eu disse pra você. Você vai ganhar discernimento espiritual, porque o batismo do Espírito Santo é mais de Deus, é mais do poder, ativa os dons. Então Deus vai te dar discernimento no batismo do Espírito Santo, sobre a palavra de Deus, sobre as coisas que é certo e que é errado, de que é falso, que é verdadeiro, sobre se é o Espírito Santo que está agindo em você ou não, quem é que está falando a verdade ou não. Isso depende da sua busca com Deus. Se você continuar buscando, entende? Você pode apagar a chama se não continuar buscando. No Espírito Santo você pode perder crise existencial, depressão, medos, ansiedades, insônias, pesadelos, frieza espiritual, vazios, vícios, desejo de suicídio, depressão emocional ou espiritual, mudança de caráter, né? Porque através da ação do poder contra vocês. Você, quanto mais próximo do Espírito Santo, mais Deus molda o vaso, mais libertação você tem e mais mudança de caráter, mais fruto do Espírito Santo, mais mais preenchimento você vai ter, você vai ser mais cheio do Espírito Santo ainda. Então o medo também some de dentro de você, porque quando você se sente só, quando você está vazio. Por isso que muitas vezes você precisa pegar em algo, a dependência emocional. Você pega em algo, você pega na bebida, você pega no vício, do álcool, das drogas, em alguma coisa aí. Você pega alguma coisa, ou pessoas, relacionamentos, amigos, para preencher o vazio. Então, quando Deus vem com o poder, vai sumir essa insegurança, porque Ele está aqui dentro de você. Você vai sentir paz e segurança, vai sentir Ele vivo aqui dentro de você. Então você vai sumir alguns medos seus aí. Você vai ser seguro, vai ver a autoridade aí em você, entendeu? Você não vai ter medo de ficar sozinho, às vezes ou dentro de casa, ou você, muitas vezes, dependente emocional de relacionamentos, você não vai sentir mais essa dependência de pessoas, entendeu? Para vocês entenderem comparação. Sabe quando você está com muita fome? Ou você passou o dia inteiro trabalhando, está com muita fome, muita sede, você não vê a hora de você tomar água e comer.
Aí você vai comer algo que você goste muito, uma comida muito boa aí, que você fala, nossa, aqui vai matar a minha fome, é algo muito, a minha comida preferida. Por exemplo, sei lá, uma macarronada com alguma coisa que você gosta e um chocolate, por exemplo. Aí você fala, isso aqui vai saciar a minha fome. Então, no batismo do Espírito Santo, seu espírito vai sentir essa, como dizer, eu não sei a palavra como que fala, você vai se sentir saciado no espírito. Você não vai sentir mais aquele desejo, eu tenho que ir pro mundo, eu tenho que ter muitas coisas para me ser feliz. Não, você sabe que você precisa, é o necessário. Mas você não vai colocar na sua cabeça, eu preciso disso para ser feliz. Não, a minha felicidade é o Senhor Jesus. Você vai ter certeza que Ele vai estar te preenchendo, saciando a sua alma. Na palavra está escrito que Ele é a água que mata a sede e a fome. Então ali você vai se sentir preenchido e saciado. Você não vai sentir a necessidade mais de viver para o pecado e para o mundo. É diferente de quando você está em tentação, em ataque espiritual ou caindo por falhas, né? Mas quando é decisão, eu digo, entendeu? Você não vai sentir mais desejo de decidir de viver para o mundo, mas decidir permanecer na presença. Muitas pessoas, já conversei, recebeu batismo por isso, não houve mudança de caráter, não houve cura. Ou ela recebeu a cura naquele momento, já conversei com gente que recebeu cura, maldição naquele momento, mas perdeu depois, porque Deus não interfere no livre-arbítrio. Ou também tem raízes aí que você não sabe quais são essas raízes, não é culpa de Deus que você perdeu o milagre, e essas raízes fez você perder. E essas raízes talvez emocional, espiritual, hereditário, lá de trás. Então você precisa descobrir no Espírito Santo, na intimidade com o Espírito Santo. Então é como se fosse uma análise ali. Você vai fazer uma análise anotando ali tudo que você desconfia que seja raiz. Tem coisas que você não vai saber com seus olhos espirituais, com seus olhos carnais, mas com os olhos espirituais, Deus falando pra você, entende? Então muitas vezes tem pessoas, eu conversei com amizades, amigos mesmo, que ela foi curada, ela tinha doença mental e ela foi curada no batismo do Espírito Santo. De repente ela perdeu, porque existia uma raiz emocional, às vezes um trauma, uma palavra, entende? Ou uma maldição hereditária, ataques espirituais. Então precisa descobrir aí a raiz, porque a pessoa perdeu. Não é porque Deus não ama, mas é uma raiz que impediu de ela permanecer com essa cura. Foi como se fosse um buraco ali por onde o demônio entrou e voltou pro mesmo lugar, entendeu? O livre-arbítrio. Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. Você vai buscar o batismo do Espírito Santo, você precisa permanecer buscando a presença do Espírito Santo. Senão você não vai receber os frutos, a cura, os milagres, falar em línguas, receber, ouvir a voz de Deus, receber mais de Deus, receber dons. Você vai continuar na mesma, entende? Vai receber o poder e você não vai fluir ali no poder do Espírito Santo, no fruto do Espírito Santo. Então existe o livre-arbítrio para você poder receber tudo isso que eu tô falando para você. Ou você decide permanecer e continuar buscando para receber isso, ou você não recebe, entende? Por isso que muitas pessoas não recebem, não há mudança. Ou às vezes porque ela não descobriu a raiz, mesmo recebendo o batismo com o Espírito Santo. Então não é só por si só o batismo do Espírito Santo que vai te curar, te libertar, mas também descobrindo raízes que causam aquele problema, aquela situação que você está passando. Depressão, existe duas causas: depressão emocional, espiritual e psicológica. Emocional, traumas, psicológica, maldição hereditária, demônios que colocam essa doença. E espiritual é quando a pessoa ou está com vazio na alma, ou ela está sendo atacada por demônios, porque ela adquiriu talvez muitas vezes por pecados, ou foi adquirida talvez por maldições hereditárias. Então ela é uma vítima de maldições hereditárias. Então existem essas causas. Então um exemplo, se a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo e a causa for emocional e não espiritual, ela vai receber o fogo, vai sentir o Espírito Santo ali, o poder, mas é emocional. Então o tratamento vai ser psicológico, terapia com um profissional. Então ela tem que descobrir se é uma mágoa, se é uma palavra negativa, se é desprezo, se é bullying, se é algum abuso que ela sofreu. Então o tratamento já é emocional, entendeu? Com um terapeuta. Agora a psicológica é diferente. Uma doença que um demônio, uma maldição colocou em você. Ou quando é vazio na alma também, ou quando são ataques espirituais, muitas vezes por trabalhos de macumba, ou por maldições que vêm através dos seus pecados, por viver no mundo, ou adquiridas através de maldições hereditárias. É um assunto muito profundo, gente. O batismo, o Espírito Santo não é curado da depressão, da ansiedade, se ela não é curada de alguma coisa que você está buscando aí, porque há raízes, entendeu? Raízes. Então precisa tampar. Então imagina aí vários buracos aí dentro de você, vários buracos aqui. Aqui o fogo desceu, mas tem vários buracos.
Então, uma garrafa cheia de buracos e tenta colocar água, vai vazar. Então é necessário que tampar os buracos de intimidade com o Espírito Santo, um processo muitas vezes muito grande. Então você precisa de paciência, meu querido. Então milagre, meu filho, não é da noite pro dia. Você precisa ter paciência, conhecer a palavra, conhecer o mundo espiritual, conhecer Deus, para de fato receber o que você está buscando. Algumas pessoas recebem ali imediato o batismo do Espírito Santo fácil, recebe a cura fácil, assim, não precisa fazer nada disso. Quando Deus quer e decide, não há ninguém que possa impedir. Então depende daquilo que Deus tem com você, a sua intenção do seu coração e daquilo que existe na sua vida. Não é porque Deus não ama, mas por causa do propósito, da intenção e de quem você é. Você pode ser segundo o coração de Deus como Davi. Então depende de muitas causas para você receber naquele momento, porque Deus decidiu se a pessoa passar por um processo muito longo. mas isso não isenta essa pessoa após ela passar por um processo ali muito grande de dor, de provações, tá? Ninguém é isento a provações, ninguém é isento a exortação. Todo mundo é exortado, todo mundo precisa ver a santificação, a palavra de Deus, porque o mundo espiritual é vivo, então existem ataques espirituais. A luta não é contra sua carne, mas principado e potestades. Quando uma pessoa assim, eu já ouvi muitas pessoas falar assim, eu não consigo sentir Deus, não consigo ouvir Deus, não consigo sentir paz, sentir o Espírito Santo. Porque existe um bloqueio. Então o que você faz? Vai obedecendo a palavra de Deus até você fechar todas as brechas. A pessoa, quando vai buscar a presença do Espírito Santo, é uma pessoa no pecado carnal, pecado sexual. Não, existem outros pecados. Que tipo de pecado? Pecado da maldição hereditária, entende? Existem vários tipos de pecados. Pecados aí, vamos dizer, da mágoa, do sentimento de vingança. Às vezes você vive deixando Deus para depois, é um pecado também. Às vezes é a forma que você trata as pessoas. Então existe vários. Isso daí é impedimento, meu filho. Você acha que não? É impedimento, a mesma coisa que o pecado sexual. É impedimento para você receber o Espírito Santo, ouvir mais de Deus. Então precisa fechar, analisar quais são as brechas, fechar a brecha. E quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, que é o fogo que vem dentro de você, é uma porta para você ter mais de Deus. Então, quando a pessoa não sente a presença, a paz, não ouvir voz, tem pensamento de suicídio, é porque ela precisa fechar as brechas e buscar o fogo do Espírito Santo para deixar os demônios deixarem em paz, para quebrar todo o bloqueio aí dentro dela. E é uma porta. O batismo do Espírito Santo é uma porta para você receber mais de Deus. Então, a partir do momento que você recebeu o fogo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, pronto, você vai começar a sentir mais vezes, com mais facilidade, quando você buscar a presença do Espírito Santo. Aí é o outro fruto do Espírito Santo, a ativação do batismo do Espírito Santo, né? A ativação de dons espirituais. Então, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você recebe dons espirituais. Seus dons são ativados. Você recebe muitos dons, não todos, muitas vezes, né? Já vi pessoas que têm todos os dons, sim, mas porque passou por um processo muito longo, ela pagou um preço aí, né? Mas ela não flui 100% e todos os dons. 3% em um, 4% em outro, 40% em um, entende? E Deus dá na medida daquilo que nós buscamos. E nós suportamos, aguentamos também. Do batismo Santo também você pode, por ouvir a voz de Deus, receber revelações através do Espírito Santo, da palavra das pessoas, para ajudar as pessoas e sobre a sua vida também. No Espírito Santo você recebe força para lutar, força para permanecer, uma unção a mais da presença, né? Então, quais são os frutos que eu tive no batismo do Espírito Santo? Eu recebi paz, amor, eu recebi valor, senti valorizada, porque estava preenchido, não tinha mais vazio. Eu descobri a minha verdadeira identidade em Cristo, eu recebi autoridade, não tinha mais medo, não senti mais sozinha, medo de ficar sozinha em casa. Eu sentia segurança, preenchimento, não me sentia mais só, paciência, tive mais paciência, não tinha mais aquele temperamento explosivo, e tinha raízes que me causavam ser assim, que é pedir para outra hora. Vamos ver, eu recebi mais amor em Deus, mais prazer em viver para Deus e viver pela palavra. Houve força para permanecer, houve transformação de caráter. Vamos ver, eu perdi o sentimento de vingança, eu era muito vingativa. E uma pessoa brigona. Tudo explodia e via pra cima e falava mesmo, sabe? A pessoa imatura. Tipo assim, alguém falou alguma coisa ruim, algo que te dói. Aí eu ia pra cima e falava, e não, que não, e aquelas pessoas barraqueiras, coisa feia. E aí, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, ele me aconselhava e falando, isso aqui é feio, não, isso aqui eu não quero de você. Então, batismo do Espírito Santo, meu filho, é fruto do Espírito Santo, vai estar em você ali, você vai ouvir a voz de Deus e ele vai te mudando o caráter se você
resolver viver a palavra. Existe livre-arbítrio, lembra disso. Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. Você que deve buscar. Você buscou, Deus te deu. Você afastou, você não recebe. Não é Deus que vai te procurar, você que vai procurar Deus, meu filho. Você deve pagar para receber. E quem muitas vezes recebe sem buscar, precisa permanecer na palavra. Porque tem gente que Deus decide, eu quero, eu vou e faço, e ela não precisa passar por isso, e eu te dou agora. Porque ele sabe da intenção, segundo o coração de Deus. Entendeu? Uma pessoa segundo o coração de Deus. Mas precisa também, não isenta de viver a palavra, minha filha. Porta estreita, tem que passar na porta estreita para viver as coisas de Deus, né? Então não isenta você passar por provações, por percas, por dores, por lutas, por ataques espirituais, né? Não é porque recebeu assim fácil, porque a pessoa vai ser isenta da palavra. Não, tem que viver a santidade de Deus. Eu sou santo, né? A palavra de Deus diz. Então tem que viver a santidade para você ser isento dos ataques espirituais, né? Porque quando você for ajudar uma pessoa, você pode ser atacado aí pelo inferno. Então precisa do escudo de Deus. Viver a palavra aí. Sobre o batismo no Espírito Santo, tá, gente? Então, aceitar Jesus como Salvador pela fé, fazer aliança com Jesus, receber o Espírito Santo. Ele pode manifestar também através do fogo, presença, ou sem fogo, com a paz. Então aí, não significa que é batismo no Espírito Santo, mas Deus pode manifestar, que é vídeo para outra hora, como o Espírito Santo manifesta. Então ele pode te encher com fogo ou sem fogo, e no batismo do Espírito Santo você vai ter certeza que é o batismo do Espírito Santo, que é uma experiência diferente do preenchimento, do enchimento, do reabastecimento e do renovo. Aí está os benefícios de por que você deve buscar o batismo do Espírito Santo. Existe mais e mais, que é vídeo para outra hora. Então, a palavra de Deus diz em Mateus 3:11 que Deus batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próximo vídeo, o que é batismo com fogo?